Bom dia, queridos. Bom dia. Paz do Senhor. Prazer estar aqui de novo. A gente está sempre aqui, na verdade, né? Mas aqui é um pouco diferente. Aqui à frente. Mas é com bastante alegria e temor, né, que a gente vem mais uma vez para compartilhar da palavra. Estava pensando sobre o que compartilhar com os irmãos, né, nessa manhã, nesse dia. E eu estava pensando sobre... Primeiro eu comecei a pensar, o que vocês sabem, por exemplo, sobre mim? Vocês sabiam, por exemplo, que... Alguém me conhece por ser um técnico em eletrônica? Tem pouca gente. É que só os velhinhos, né? Só os mais antigos. Verdade, eu tenho mais ou menos uns 8 anos de experiência de trabalho com ele. Faz tempo já. A maioria aqui não existia ainda naquela época. Mas alguém me conhece, por exemplo, por ser também um profissional de TI? Sabia? Olha, tem uns que sabem. Já abandonei também, já tudo coisa que já foi, mas tá no currículo. Tá no currículo. Alguém, por exemplo, me conhece por ser um publicitário? Ô Denis, você sabe tudo também, você é velho, Denis. O Denis está desde do início, nos primórdios de tudo, né? De tudo. Sim, eu fui formado em publicidade pela Unip em 99. Quem é nascido depois de 99? Tá enganando a idade aí. A maioria talvez me conhece por ser músico, por participar na equipe de louvor, no ministério de louvor. Talvez vocês me conhecem por... Mas você não sabia que eu já toquei numa orquestra. O Denis sabia, mas o resto acho que não. Verdade, violino. Não sabia tocar quase nada, mas a dirigente era tão boa que ela fazia um arranjo para cada músico. Então o meu arranjo era muito mais pausa. Eu sabia contar pausa, que era uma beleza. Ficava pausa, você não faz nada. Então ficava contando. Aí daqui a pouco tocava uma nota, outra, e pausa de novo, e pausa. Mas eu toquei, estava lá, saía na foto. Quem sabe também que eu sou missionário? Aí mais gente. Coisa mais recente, é normal isso. A gente se conhece e normal a gente conhecer alguns detalhes que a gente abre, ou que você já vê, o que está claro, o que está na sua mente, o que está na sua frente. Eu também olhando para cada um, eu não sei de todos, mas a gente às vezes até costuma imaginar, ó, pelo jeito trabalha na área da saúde, pelo jeito é TI, pelo jeito é na área civil, pelo jeito, né? A gente às vezes tem essas formas de reconhecer ou de dar arriscar, né? Reconhecer. De repente, por ouvir falar alguma coisa relacionada ao serviço, por ver como se porta, então a gente acaba reconhecendo alguns traços do que a gente faz no dia a dia, né? Se a gente convive, mais ainda, quando a gente passa a conviver, aí não é só dos traços, mas a conversa, a gente vai identificando o que cada um é, o que cada um faz. Mas então eu queria, né, com essa brevíssima introdução, eu queria partir para um texto que fala de João e Pedro e João, lá em Atos, capítulo 4, dos versos 1 a 22. O subtítulo na Almeida 21 fala Pedro e João perante o Sinédrio. Sinédrio, alguém sabe o que é? Para quem não sabe, vamos dizer numa comparação bem por cima assim, é o STF no Brasil. O STF. E no Brasil o STF ele não é só judiciário, mas ele também mete a mão um pouco no legislativo. Então era mais ou menos isso também o Sinédrio, naquela época de Pedro e João, na época um pouquinho depois de Jesus já.
Mas então o texto diz assim, presta bem atenção aí, que é muito interessante. É um texto que é muito legal de ler e de estudar, porque ele traz muita coisa boa para a gente. E a gente vai destacar algumas poucas hoje. Ele é um texto muito rico, mas a gente vai trazer algumas coisas hoje para o nosso tempo agora. Vamos lá. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Mais um nome aqui difícil para a gente. Os saduceus eram um grupo político, religioso, a maioria formado por anciãos da elite da sociedade judaica. Certo? Então esse povo aí muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Um texto um pouco anterior aí estava dizendo que esse grupo que passou a conhecer Jesus e foi alcançado por Jesus, os crentes, já estavam nos 3.000. Agora, numa conversa aqui perto do templo ali, cresceu mais 2.000 e chegou a quase 5.000 pessoas, o número de cristãos ali naquele momento, bem no comecinho mesmo vamos nem dizer da igreja, né? Vamos dizer, é o comecinho da igreja, o nascimento da igreja ali. Vamos lá, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. Escribas eram especialistas, tanto na leitura como na interpretação das leis. Tá? Então, os líderes religiosos, autoridades, escribas e também o sumo sacerdote Anás e mais Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Eu achei engraçado esse trecho. Parecia que era um grupão de gente querendo saber o que estava acontecendo, né, com Pedro e João, por que eles estavam falando o que eles estavam falando, por que eles estavam ensinando o que eles estavam ensinando. E aí até os parentes do sumo sacerdote estavam lá. Parecia um grupo de fofoqueiro também, querendo ver o que ia acontecer. Era um monte de gente para interrogar, para perguntar e para querer saber. E para espalhar depois a notícia, né, do jeito que eles quisessem. Mas o versículo 7, e colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e olha, ele continuava cheio do Espírito Santo desde o Pentecostes, né? Pelo livro, uns capítulos atrás, quando o Espírito Santo desceu e encheu a todos os discípulos e quem seguia Jesus, desde então Pedro andava cheio do Espírito Santo. Então ele, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. A gente vai falar desse homem aí que estava do lado deles aí. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Eu creio que aqui Pedro e João usaram um tanto de ironia, chamando aquele povo de construtores. Ele queria dizer que Jesus era a pedra angular, quer dizer, a base da igreja que estava se formando, e aqueles homens, os construtores, rejeitaram a base, rejeitaram a pedra angular. Eles eram aqueles que deveriam interpretar as profecias, sabendo que o Messias veio, fez o que tinha que fazer, subiu aos céus, mas eles o rejeitaram. É isso que
Pedro e João, com autoridade, com ousadia, estavam falando. E esse Jesus, né, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, quer dizer, eles falavam a linguagem bem popular, assim, ele era do povão. Eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçavam ainda mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Louvado seja Deus por esse texto. Queria orar de novo para que o Senhor continue nos dirigindo. Pai, obrigado por esse dia abençoado e por esse texto super interessante e revelador que mostra algumas coisas importantes para nós hoje. Queria que o Senhor nos ajudasse, Pai, por favor, a retirar o que o Senhor quer desse texto para nós, para o nosso coração, para nos confrontar sobre nossa vida, como nós temos andado. Então nos ajude e nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais alguns destaques do texto, né, além dos que a gente já foi falando. É que logo nos versículos 2 e 3, fala ali que Pedro e João foram detidos, porque eles estavam ensinando o povo e estavam anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles não estavam falando de alguma coisa que eles ouviram falar, simplesmente. Os apóstolos ali estavam já anunciando, e anunciar é mais do que você falar do que alguma coisa que você ouviu. Anunciar é, na verdade, proclamar algo verdadeiro, algo certo. Eles estavam anunciando uma coisa que realmente aconteceu, que é porque eles viram Jesus no ministério, eles viram Jesus sendo castigado e morto, e eles viram Jesus ressurreto, e viram Jesus subindo para o céu ainda. Então, quando eles anunciavam isso, ressurreição dentre os mortos em Jesus, era algo muito verdadeiro para eles. O anúncio era algo de verdade, era verdadeiro. E, infelizmente, ressurreição dentre os mortos é alguma coisa que não se fala muito. Não se prega muito. Não se prega muito. Aqui se prega, louvado seja Deus. Mas muitas vezes a gente deixa de falar as pessoas deixam de falar do que é importante, da salvação em Jesus, da vida além desta aqui, de como a gente pode encontrar e trazer mais pessoas para perto de Jesus, que as pessoas que estão mortas hoje podem ser vivificadas em Cristo, podem ressuscitar em Jesus.
Ao invés de falar disso, é muito mais cômodo as pessoas falarem do bem-estar das pessoas. Hoje a gente vê muito isso. Aquela antiga teologia da prosperidade mudou, parece, de nome, e aí virou um tipo de teologia do bem-estar, né? Que se você pegar por aí na internet, não é o assunto de hoje, esse é só um parêntese, tá? Que você tem que estar bem, né? Se você estiver bem consigo mesmo, é o que importa. Aí eles lembram daquela música aí para os mais antigos aí, aquela música do Renato Russo. Estou falando do Ronaldo mesmo, é você mesmo, Ronaldo. Mais antigos. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Lembra dessa música? Você lembra? Quem acredita sempre alcança. Número 328, não é não. É do Renato Russo. Mas parece que está viva hoje essa mensagem no mundão por aí, o pessoal prega isso. Acredite em você mesmo. Foguete não dá ré, já ouviu essa expressão? Só avança, vai firme. Mas na igreja também tem igrejas que falam, olha, quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Já ouviu essa expressão? Ponto fraco de Deus, gente. Porque você é a coisinha mais lindinha do Pai. É a menina dos olhos do Senhor. Então você é o ponto fraco de Deus. E ainda o tal pregador fala, não crê nisso? Vai ler Bíblia. Eu não sei qual Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia, a gente tem que meditar na palavra. A gente só ler Bíblia não traz quase nada para a gente. A gente vai ler a Bíblia simplesmente como um livro histórico. Sim, ele é muito rico. Sim, é. Mas ele é muito mais do que um livro histórico. Ele é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje nós deveríamos pregar sempre. Não essa, você vai ficar bem, você está bem, você é o bom, você é o querido. Não, a gente tem que pregar, arrependa-se. Arrependa-se, creia no Evangelho. Salvai-vos dessa geração perversa. Esse deve ser o nosso assunto, a nossa palavra. Porque as pessoas estão perdidas. E às vezes perdidas em si mesmo, no seu próprio mundo. Pois bem, fecha os parênteses dessa coisa. No versículo 7, ali tem um detalhe, que apesar deles terem sido prendidos, né, os dois, terem sido presos por ensinar e anunciar a ressurreição dos mortos, a primeira pergunta que as autoridades fizeram para Pedro e João foi: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estavam se referindo à cura de um homem que era aleijado. Ele mencionou isso, mas está no capítulo 3, de 1 a 10. A gente não vai ler tudo, mas só resumindo, é que Pedro e João estavam indo, vocês sabem a história, a maioria conhece a história, estavam indo para oração no templo, às 3 da tarde, e estavam colocando lá, carregando um homem e colocando ele ali para pedir esmolas. Era um aleijado de nascença, diz aqui que ele tinha mais de 40 anos já, e desde nascença ele era aleijado, então ele pedia esmolas na porta formosa do templo todo dia. E aí pediu esmola para o Pedro e para o João, que falaram, né, aquela célebre frase. Eles, cheios do Espírito Santo, falaram assim: ó, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem a gente vai te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aí eles pegaram na mão do rapaz. A hora que ele começou a se levantar, ele sentiu os pés se firmando, coisa que nunca tinha sentido antes. E ele foi curado. E aí começou a dar pulos de alegria e saltar e glorificar a Deus, e não descolou mais de Pedro e João. Estavam lá do lado deles, eles entraram no templo, ele foi junto na hora da oração, e imagino que ele estava estourando de alegria. Imagina, 40 e poucos anos, sem esperança nenhuma,
ele não pediu nada de esperança para Pedro e João, ele pediu uma esmola. Mas por causa do nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, aquele homem foi curado e glorificava a Deus e ficava lá onde Pedro e João iam, eles estavam. Foram presos, ele deve ter ficado na porta da cadeia, esperando, vou ver o que vai acontecer, porque eu estou colado nesses dois, porque eles são de Deus, e glorificava a Deus em todo o tempo. Então foi por isso que eles foram presos, teoricamente, por ensinar a ressurreição, mas também foram questionados, viu, em nome de quem e com que poder vocês fizeram aquilo? E é bom a gente reler aqui os versículos 10 a 12. Pega lá, do versículos 10 a 12, por favor. Seja de conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Até aí só 10 para agora. E ele continua falando que Jesus é aquele que foi rejeitado, a gente já leu isso. Eles estavam tão tomados pelo Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo, essa é a verdade, é isso que a palavra diz. Então essa resposta foi uma resposta de gente humilde, mas que estava cheia do Espírito Santo. Como a gente pode ser, como a gente pode andar? Nós somos gente humilde, a gente tem uma igreja de gente humilde. Mas assim como Pedro e João, a gente deveria e deve sempre andar cheios do Espírito Santo. Porque isso trouxe para eles aqui no caso, autoridade. Eles estavam respondendo para a gente, para a mais alta categoria da autoridade do povo lá dos judeus, e responderam com autoridade maior do que aqueles homens. Porque eles estavam na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo dá isso para a gente. Enche a nossa palavra de autoridade. Claro, temos que buscar também conhecimento da palavra. E o Espírito Santo sempre nos vai fazer lembrar, nas diferentes ocasiões, quando a gente precisar responder sobre qualquer coisa, ele nos faz lembrar da palavra. Ele tem, claro, poder até para colocar palavras na nossa cabeça que a gente nunca ouviu. Mas é muito mais eficiente ainda se a gente já souber a palavra que a gente tem estudado, tem aprendido. Não só aqui dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, na nossa leitura devocional diária. E eles estavam assim, né, cheios e com autoridade responderam na unção do Espírito Santo. Sem isso ia ser diferente, sem isso ia ser só a resposta de dois homens simples. Que falavam, eles podiam até, as autoridades falar, põe de novo na cela, porque eles estão fazendo bagunça. Não era simplesmente fazendo bagunça, parecia que era mesmo. Eles estavam revolucionando um tempo, uma era, uma época. Gente simples, cheia do Espírito Santo, que causou uma revolução que dura até hoje, vai durar até a volta do Senhor Jesus. Mas o que eu destaquei como mais espetacular nesse texto é o versículo 13, que lá eles falam assim: observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E esse é o nosso assunto de hoje. O que me faz ser reconhecido por ter convivido ou por conviver com Jesus? Olhando para mim, além de ver, vejo um missionário, um músico, um técnico em informática, um em eletrônica, um publicitário, um médico, um advogado, um pedreiro, um engenheiro, uma costureira,
uma cozinheira. E são traços aparentes, mas o que era muito aparente na vida do Pedro e do João, isso fez as autoridades ficarem admiradas, é que eles reconheciam que eles tinham convivido com Jesus. Já pensou isso? Quais são as evidências de que eu tenho convivido com Jesus? Aparência mesmo. Parece que eu tenho convivido com Jesus? Parece que você tem convivido com Jesus? Então, o que a convivência com Jesus nos causa? Eu penso que tudo começa lá na conversão. Então, eu separei aqui 2 Coríntios 5,17, um versículo muito conhecido que fala que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e coisas novas apareceram. Cada pessoa tem sua história, seu passado, não é? Tem algumas pessoas que têm um passado muito feio. Mas é passado. Passado feio mesmo. Tem gente trapaceira, mentiroso, bandido, bandida. Não é só bandido que tem, é bandida, mas eu falo no genérico, tá? Fofoqueira, fofoqueiro. Coisa do nosso passado. Gente, isso tem que ser passado. Isso são características de um passado sem Jesus. Como que era o seu? Sei lá, bêbado, prostituta, tarado. Lembra dessa palavra? Ninguém usa mais essa palavra. Mas tem homem que era assim, é assim. Corrupto, desleal. Ou tem gente que nada disso, não é nada disso. É gente boa, bonzinho de tudo. Tem mesmo. Só que desgraçado na vida, vazio. Sem esperança, perdido. No mínimo, esse todos nós éramos. É o nosso passado. Agora, segundo o texto que a gente leu, de 2 Coríntios 5,17, em Cristo, qualquer situação dessas é passado. E deve ser passado. O que se vê agora, então? Quando a gente passou por isso, nós fomos transformados. Pedro e João eram pescadores, gente simples. Então, como diz aqui, eles tinham uma linguagem bem popular, era gente rústica, gente rude. Jesus os chamou praticamente de dentro d'água, lá do barquinho que eles estavam lá pescando. Então, gente boa ou não, também eram perdidos. Eles estavam perdidos. Mas o que acontece agora nesse trecho? O Sinédrio estava vendo agora gente ainda simples, mas transformados. As características mais importantes que eles viam eram, olha, dá para ver que eles conviveram com Jesus. Gente, isso sobrepõe a tudo. Se coloca mesmo essa vida podre que a gente teve lá para trás, lá no passado. E a gente não deve se esforçar de jeito nenhum e nem bobear para a gente não resgatar nenhuma dessas características do nosso passado. Não precisamos disso e não podemos. Mas temos que avançar. Essa transformação veio através da salvação em Jesus, veio através do conhecimento de Jesus. De simples pescadores, pecadores, Pedro e João agora são templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Está lá no versículo 8, né? Quando Pedro foi responder, está escrito lá, Pedro, então, cheio do Espírito Santo. Porque ele é morada do Espírito, assim como você e eu somos. Ainda eram os dois, né? Pescadores e pecadores. Mas salvos pela graça do Senhor Jesus. E era gente que dava sinais claros dessa transformação.
passaram por todo o processo, né? Pedro teve as suas quedas, seus problemas, para até chegar, quando Jesus quando já tinha ressuscitado, falou: ô Pedro, quando você se converter, você vai entender essas coisas. E a gente vê hoje aqui um Pedro plenamente convertido ao Senhor. A gente vê um homem totalmente transformado pelo Senhor. Por suas atitudes, por suas palavras também, mas por alguém ter até percebido: gente, parece uma pessoa que tem convivido com Jesus. Amém? Como que é isso na sua vida? Como foi seu passado? Só lembra para você dar glória a Deus, porque Ele te transformou hoje. Hoje você não é mais aquilo. Queria ler mais um trecho da palavra que também ela explica muita coisa para nós hoje. Efésios 4, 17 até o 32, fala que a santidade cristã é oposta aos velhos costumes, numa tradução livre aqui minha. Então, falando uma vez que nós somos transformados, como eu devo viver hoje? Então, Efésios 4, 17 fala: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Que também numa tradução livre, gentios é gente que não conhece a Deus, tá bom? Em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Isso é o nosso passado. Isso é basicamente a nossa vida no passado. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. E Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso. É gente que por alguma causa ou outra, por estar se afastando de Deus, começa a cometer os mesmos erros de antes. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, da velha pessoa, velha mulher, velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, a nova criatura, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Como é claro esse texto também, né? E agora, para frente ainda, Paulo começa a dar exemplo para os Efésios de mudança de vida. Ele fala então assim: por isso, no 25, abandonai a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando vocês sentirem raiva, não pequem. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Tiago fala que a língua é um fogo. A língua da nossa boca. A gente pode destruir uma vida com a nossa língua, se ela não for conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Se a nossa vida não estiver dirigida pelo Espírito Santo. Mas palavra só que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós,
bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, Paulo aqui estava contrastando a vida anterior com a vida nova em Cristo e está recomendando duramente à igreja que não volte àquelas práticas. Seja qual for, ele deu alguns exemplos aqui. Mas a gente é muito criativo, né? A gente às vezes inventa coisa para cair. Mas o princípio está aqui. Não volte às práticas antigas. Viva como alguém que tem convivido com Jesus. Claro, nem tudo vai mudar assim, sabe? Quando a gente se converte, nem todas as coisas vão mudar assim, como no Avengers, né? Pá, mudou tudo. Não, não é isso. Tem coisas que vão com o crescimento espiritual. Isso é no dia a dia. No dia de busca pelo crescimento, as coisas velhas vão ficando para trás, vão ficando. Você vai sendo cada vez mais limpo, mais parecido com Jesus, mais chegando à altura do varão perfeito, do homem perfeito, da pessoa perfeita que é Jesus. É o nosso alvo. É cada vez mais ser parecido com Ele. Então sim, ainda nós somos pecadores, mas a diferença é que nós temos agora em Cristo a saída para todo pecado, a solução para todo pecado. Lá em 1 João 2:1, João está falando sobre o pecado, sobre a vida nova, e ele fala, eu estou falando tudo isso aqui para vocês não pecarem mais. Mas se alguém pecar, porque vocês são pecadores, nós somos pecadores, nós temos um advogado, está aí o versículo 2:1, um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Recorre a Ele. Você ainda não está completo. Você foi santificado por Jesus, mas está nesse processo de alcançar o máximo. Ainda não estamos no máximo. Então nós precisamos ainda, todo dia, recorrer ao Senhor Jesus, nosso advogado, falar, Senhor, olha por mim aí, porque está ruim. Me perdoa, caí de novo, caí nesse pecado. E um pouquinho antes ele fala que se a gente confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então aqueles homens no Sinédrio, voltando ao nosso texto, eles viram em Pedro e João essa nova vida, totalmente oposta à vida antiga. Possivelmente eles não conheciam Pedro e João antes. Pode ser que não, mas alguns pode ser que sim. Porque tinha gente lá do templo, tinha gente da liderança do local. Então, se eles eram assíduos, frequentadores ali para orar ou passar por ali, pode ser que tinha gente que conhecia já Pedro e João. Mas o que interessa é que agora eles estavam vendo que eram gente que parecia com Jesus, parecia que estava andando com Jesus. Pode ser que tenha gente, né? Você vai encontrar pessoas na sua vida que nunca te conheceu, mas logo no primeiro encontro eles vão notar alguma coisa diferente em você. Puxa, senti uma paz. Eu tive uma experiência dessa nessa semana. Coloquei até no grupo de oração na igreja e foi mencionado aqui o nome de uma pessoa, Adriana. Eu não a conheço. A Adriana está com um câncer bem sério. Começou no intestino e está pegando na coluna agora. E ela ainda não conhece o Senhor Jesus. Está internada em Campinas. E eu encontrei o marido dela. Conheci ele nessa semana. Para quem não sabe, eu estou fazendo um Uber, motorista de aplicativo, nas horas vagas. Mas tem hora vaga? Nas horas que dá. Das 6 da manhã às 9 da manhã e talvez quando precisa um pouco mais tarde também,
depois do horário que eu faço aqui junto com a igreja, que é das 9 às 5. Mas enfim, peguei um homem que, a hora que ele entrou no carro, ele estava meio, a feição assim meio triste, e ele começou a falar, então, eu estou deixando meu carro aqui porque está na revisão, mas eu tenho que ir em Campinas amanhã porque a minha esposa está internada, e começou a contar. Eu não perguntei nada, mas ele começou a desabafar, porque ele estava precisando também. E ele acabou falando tudo que a esposa tem passado e a família tem passado. E perguntei se eu podia saber o nome dela e orar por ela. Ele falou, claro, pode sim e tal. E a gente começou a conversar. Temos conversado agora todo dia pelo WhatsApp, por enquanto. Ele está nesse corre, né, de ficar em Campinas e tal. Mas ele mandou uma mensagem, um áudio falando, olha, eu não sei o que é, mas quando eu entrei no seu carro e tinha já 2 ou 3 pessoas tinham recusado essa viagem, e a hora que você chegou, eu entrei no carro, eu senti que eu podia falar tudo para você. E é por isso que eu creio que a gente teve esse encontro. Falei, pois é, Deus sabe o que faz. Eu não sou ninguém, não sou nada, mas eu sei a quem recorrer. Eu sei que eu posso recorrer a Jesus. E se você quer, a gente pode recorrer a Ele. Eu não sei o que Ele vai fazer. Não posso garantir nada por mim mesmo, mas eu posso garantir que o Senhor é Deus acima de tudo. Essa situação da Adriana e do Marcelo, mas só para dizer que, continuo dizendo o que eu falei para ele, não sou nada. Mas alguma coisa ele sentiu, e liberdade de se expressar, de falar o que ele estava sentindo, porque ele viu que ele poderia se abrir com alguém que se interessou. Aí quanta gente nós perdemos, né, no caminho, porque a gente às vezes não se interessa. Eu reconheço que muitas vezes eu deixei gente passar porque não me interessei, ou não dei a atenção necessária, não sei. Possivelmente muita gente passou sem eu saber nada a respeito. Mas o que eu queria dizer é que você deveria, eu também, nos esforçarmos, nós deveríamos nos esforçar para não sermos mais um na multidão. Não seja mais um na multidão, nem lá fora e nem aqui na igreja. Lá fora, sim, a gente tem que ser luz. A Bíblia também nos ensina, seja luz no mundo, sal na terra. Cause diferença. Que as pessoas olhem para você e vejam alguma coisa de diferente, a ponto de poder falar, você pode me ajudar? Pode orar por mim? Posso contar com você? Se você for mais um só, eu faço meu trabalho, eu faço tudo direitinho, eu pago meus impostos. Tem gente que fala até assim, pago meu dízimo, então eu estou bem, fico aqui na igreja quietinho também, não me incomode. Não seja mais um aqui também na igreja, mais um na multidão. Aqui nós não temos uma igreja de multidão, nós somos uma comunidade. Uma comunidade de gente que se conhece, que deve se conhecer, que precisa se conhecer, porque um depende do outro. Então não passe despercebido na multidão. Envolva-se, seja num ministério. Se você não sabe como começar a se envolver, comece pela célula. Comece pela célula. Mas eu já estou em célula, o que mais eu faço? Se já está em célula, peça para o seu líder, para você fazer o curso de líder de célula. Comece a se envolver um pouco mais, vai se aprofundando na vida da comunidade. Eu já sou um líder de célula, o que eu faço? Fala com o seu líder de ministério, como que você pode ajudar um pouco mais a fazer com que tudo funcione. Nós não estamos, sinceramente, não estamos aqui só para nos reunir de domingo. Não é esse o objetivo da igreja. Não é o objetivo somente a reunião de domingo, que é uma bênção, que é lindo, que é gostoso. Mas temos que colocar em prática os projetos, temos que ir atrás das pessoas que sofrem, temos que participar da sociedade, temos que ajudar
a prefeitura, de alguma maneira, a melhorar a cidade. Temos que ajudar o nosso país. A igreja está no mundo para isso. Então não seja mais um, por favor, na multidão. E se você perguntar e alguém não souber o que fazer, pergunta para outro. Sempre vai ter alguém que tem alguma coisa para você fazer para ajudar. Pergunte para o pastor, pergunte para o seu líder. Como eu posso ajudar no que está acontecendo? O pastor falou hoje, agora mais cedo, até sobre contribuição. Não seja mais um que vem, sai, vem de novo, sai. E a gente é abençoado porque parece, né, um salão cheio de gente, uma bênção. Ótimo. Mas não seja só mais um que vem e vai. Mas participe também financeiramente. Também não é o assunto de hoje, mas cabe. Não seja mais um só, mas faça diferença, seja relevante. Deixe um rastro. Os mais antigos, eu estou recordando, os mais antigos vão lembrar de um desodorante antigo que chamava Rastro. Você conhece, pastor? Não conhece. O frasco era meio vermelho, mais ou menos da cor da sua camisa, assim, mais escuro. E tinha um aroma bem característico. Não era bom, viu, gente? Era desodorante pobre mesmo, era ruim. Mas deixava um cheiro que deixava um rastro. Mas, vamos falar de um cheiro bom. 2 Coríntios 2, 14 e 15, vai falar assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o bom aroma, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Perfume traz lembrança, né? Quem não lembra, sentiu o aroma de um perfume, lembra de alguém, lembra de um lugar, lembra de uma situação. Acho que eu já contei aqui, uma vez eu ganhei um perfume do meu pai, que cara, eu não compraria, não gosto de comprar perfume, né? Eu sou meio mão de vaca para comprar perfume. Mas eu ganhei um perfume lá e tal, aí tudo contente, comecei a usar. A Ivani, primeira vez que eu usei, ela sentiu o aroma e falou: uau, parece o cheiro do fulano. Eu falei: que droga. Queria que fosse autêntico, né? Alguma coisa que lembrasse de mim. Não, lembrou de um outro amigo. Nossa, tá bom, não vou usar mais. Dei embora o perfume. Porque o perfume traz essas coisas, né? Traz lembrança, traz momentos. Então, melhor lembrar de mim do que lembrar do nosso amigo, né? Pelo amor de Deus. Então, que as pessoas se lembrem de você quando acontecer alguma coisa boa. Olha que coisa legal que aconteceu, olha só, bem que a Karina podia estar aqui agora, eu lembrei dela. Olha que legal, lembrei do Zé, porque é a cara dele isso que aconteceu, muito legal. Os perfumes transformam também o ambiente, né? Então a tua presença nos mais diferentes ambientes, que ela cause algo bom também. Ela deixe, se não for o perfume mesmo, o cheiro, mas a lembrança, que as pessoas se lembrem de você como alguém que fez diferença. Por quê? Por causa de você? Não, porque você é gente que anda com Jesus. Então você é diferente. Então que as pessoas sintam isso como um bom perfume de Cristo que você é. Amém. E por fim, a gente vai terminando dizendo que, como diz lá em 2 Pedro 3, versículos 14, 17 e 18, busque conhecer mais a Jesus e ser parecido com Ele. Fala assim: por isso, amados, enquanto aguardais
Essas coisas, o que? Pedro falava da segunda vinda de Jesus. Ele já falava da vinda de Jesus, que nós esperamos ainda. Enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindos a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, não significa que nós estaremos mais longe das tentações, nem das provações. Entendeu isso? Quanto mais próximos a gente estiver do Senhor, da palavra, não significa que a gente vai estar longe das tentações ou das provações, mas significa sim que nós vamos estar muito menos vulneráveis a cair. Quanto mais próximos do Senhor, mais dificilmente nós vamos cair quando nós formos tentados ou provados. Amém? Então que seja essa nossa vida, de nos aproximarmos do Senhor, de chegar cada vez mais perto dEle, de conhecer, como diz Oséias, e prosseguir em conhecer o Senhor. Que seja a nossa vida, que as pessoas vejam claros traços do caráter de Jesus em nós. Traços de Jesus. Eu tenho certeza que as autoridades lá no Sinédrio viam traços de Jesus em Pedro e João. Por isso que isso incomodava tanto eles. Eles não estavam querendo aquilo. Mas que nós estejamos exalando o bom perfume de Cristo por onde nós andarmos. Seja, irmão, irmã, constantemente cheia do Espírito Santo. Assim como Pedro andava desde o Pentecostes, né, até essa passagem ele estava ainda cheio do Espírito Santo. Que seja o teu desejo constante de conhecer Jesus e de ser cada vez mais parecido, até confundido com Ele. Amém? Que Deus seja glorificado. Você pode ficar de pé? Se alguma coisa tem que ficar de hoje, que seja essa palavra, que você hoje que é salvo por Jesus, você é de Jesus, você é da igreja de Jesus, você que os traços de Jesus sejam vistos em você. Essa seja a mensagem para hoje, que as pessoas vejam Jesus em você. Que as pessoas vejam que você tem andado com Ele, que você tem falado com Ele todos os dias, e você esteja pronto a acolher alguém, a receber alguém, a ministrar na vida de alguém, a trazer uma palavra de conforto, a trazer uma palavra de esperança, orar pelas pessoas, evangelizar as pessoas, falar do amor de Jesus que transforma, assim como transformou a gente. Então vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, mais um dia em que o Senhor nos deu da Tua graça, do Teu amor. Obrigado por esse culto abençoado, pelas canções que nós cantamos, pelas orações, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, pelos irmãos que aqui estão. Quero Te agradecer, Senhor, por o Senhor nos chamar, nos salvar pela Tua graça, por nos ter
transformado a nossa vida. Nós que tínhamos um passado que não te agradava e éramos perdidos, agora nós fomos achados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. E que isso seja visto, Pai, na nossa vida. Que as pessoas que estão ainda perdidas como nós éramos no passado, possam ver em nós, Pai, traços do Senhor, possam ver a pessoa do Senhor Jesus, possam reconhecer que nós temos vivido com o Senhor, que nós andamos contigo, Pai. Não para nossa glória, para nós sermos reconhecidos como alguma coisa, mas sim para a glória do Senhor, para que o Senhor seja visto em nós, para que o Senhor cresça e nós diminuamos, para que a tua vida alcance mais gente, Pai, que está em volta de nós. Então, Pai, nos usa para que nós não sejamos mais um na multidão, mais um na comunidade, mas que possamos cumprir o nosso papel de crente que se importa com as outras pessoas, que se importa em querer fazer a tua vontade, que conhece o Senhor e que busca conhecê-lo cada vez mais. Que prossigamos, Pai, em conhecer o Senhor e continuar conhecendo. Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.